Esse moço tem 12 anos de idade, tenho a honra de dizer que é meu filho. E está meio alto, né? E neto do saudoso pastor João Manuel e do saudoso Adão Vargas de Lima, ambos estão na glória. E eu gostaria que ele trouxesse uma palavra. Eu disse para ele que ele tem 8 minutos para pregar a palavra. Ele tem pregado no tabernáculo, tem pregado para os jovens. Esse dia eu fui viajar, ele ficou pregando. E é tudo contigo. Deus abençoe os irmãos. Vamos nos colocar de pé, por favor, e fazer uma pequena oração. Vamos inclinar nossas cabeças e falar com Deus. Pai amado, Deus bendito, muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade que temos aqui, Pai. Muito obrigado, Senhor, por este encontro que estamos tendo, Pai. Por esse companheirismo que estamos tendo com o Senhor, Pai. Eu te agradeço, Pai, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos dado, Pai. Por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te honrar, Deus, por tudo, Pai. E Deus, que aqui agora, Pai, que não seja eu falando, Pai, mas que seja o Senhor através da minha boca, Pai. Eu te peço, Senhor, que o Senhor abençoe a leitura da palavra e da mensagem. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, vamos abrir nossas Bíblias em Josué 14, 8, né? O tema do encontro. Mas, meus irmãos, que subiram comigo, fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Amém? Podem se assentar, por favor. Os que leram essa mensagem perseverante, logo no começo, eles encontram que o irmão Branham fala de um homem. Quem é esse homem? George Washington. E, pelo que eu entendi, o profeta fala que George tinha uma batalha contra os britânicos. Só que estava muito frio e ele tinha que cruzar um rio que estava praticamente congelado. E metade do exército dele tinha as botas, as armaduras estavam todas acabadas, só estavam com trapos. E eles não podiam continuar. Então o profeta fala que os homens estavam desesperados. O que nós vamos fazer? Como é que a gente vai conseguir? O que nós vamos fazer agora? Os britânicos estão ali, estão em maior número, estão melhores que nós. O que nós vamos fazer? E o profeta fala que George, ele foi ter uma conferência com Deus. E eu imagino que eles montaram um acampamento provisório e tinham algumas cabanas, algumas barracas. E George entrou na barraca dele, em que só ele podia entrar lá e algum outro homem só podia entrar com a permissão dele. E o profeta fala que George, ele foi ter uma experiência com Deus. Ele fala que ele foi realmente falar com Deus. E eu imagino que George foi falando com Deus, que o profeta fala que ele chegou a tal ponto que ele realmente teve um contato com Deus. O profeta fala, em um livro, O Poder da Oração, o profeta fala que há um ponto da oração, há um ponto tão profundo, que não importa se está o maior barulho que tem, se está uma música, se está um instrumento, há tal ponto da oração que você só ouve a sua voz e a voz de Deus falando com você. Amém? E eu creio que foi a esse ponto que George chegou. E eu imagino que os homens estavam preocupados porque os britânicos estavam vindo. E vamos dizer que eram 2 da manhã e George ainda estava na cabana e ninguém podia entrar. Então os homens gritavam: George, Capitão George, Capitão George, o que vamos fazer? Você está bem? Mas ele não ouvia aquilo porque ele estava realmente tendo um contato com Deus. E o profeta fala que George orou durante a noite toda. E muitas vezes é isso que nós temos que fazer. Muitas vezes tem tantos problemas que vêm na nossa vida, tantos obstáculos, que nós não sabemos o que fazer. E a coisa mais simples que muitos não fazem é falar com Deus. Mas
Não é simplesmente ter uma conversa, Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Não, é realmente falar com Deus de todo o seu coração. E saber o que você quer pedir, saber o que você vai falar, saber agradecer a Ele por todas as coisas que Ele tem dado. A Bíblia fala para agradecer até pelos seus inimigos, não é mesmo? E o profeta fala que George orou durante a noite toda. E eu imagino, o profeta fala que, eu creio que George ali recebeu uma porção do Espírito Santo. E eu imagino que era umas 5 da manhã, e estavam todos dormindo, e alguns estavam fazendo a guarda. E eu imagino que George saiu dali gritando, glória a Deus, aleluia. E eu imagino que ali os homens se acordaram, ficaram meio atordoados. Ué, os britânicos estão vindo, o que nós vamos fazer? Mas não, George tinha realmente falado com Deus. E o profeta fala que quando o homem realmente tem um contato com Deus, não há exército britânico nenhum, não há rio congelado nenhum, é somente você em Deus, amém? E o profeta fala que não tinha nada que pudesse deter George. O profeta fala que ele foi perseverante. E é assim que nós devemos ser. Nós devemos ser perseverantes no que vamos fazer. O profeta fala que quando você não tem fé no que você está fazendo, quando você não é perseverante, isso é apenas uma tentativa. O profeta fala nessa mensagem. E tentativas muitas vezes não dão certo. Mas quando você é perseverante, quando você sabe que vai dar tudo certo, amém? Que é o hino, né? Vai dar tudo certo. Quando você realmente sabe, então não há nada que possa te deter, amém? Não há obstáculo nenhum. E o profeta fala, quando o homem recebe sua resposta de Deus, não há nada que vá detê-lo. Então, não é somente falar com Deus, é receber a resposta dele. E muitas vezes a resposta não vem instantaneamente. Muitas vezes, muitas pessoas aqui, Deus nunca falou com elas. E as pessoas pensam, Deus nunca vai falar comigo, Deus não gosta de mim. Não, Ele está esperando o seu momento, amém? E cada um de nós aqui tem o seu momento de receber o Espírito Santo, de realmente ouvir a voz de Deus. Então, quando nós oramos, falamos com Deus e recebemos a resposta, nada pode nos deter. Amém? O profeta vai para outro personagem, ele vai para um personagem da Bíblia. E ele fala de Noé. Ele fala, e Noé viveu naquela era intelectual e científica. Noé viveu, e ele era o profeta. E o Senhor lhe disse que ia chover. Mas assim, Deus falou com Noé que ia chover, mas nunca tinha chovido. Não tinha uma nuvem no céu, era somente azul. E daí vocês perguntam, tá, mas como é que Noé sabia o que era chuva? Noé não sabia o que era chuva. Ele sabia que ia cair água do céu. Isso bastou para ele. Para um bom entendedor, meia palavra basta, não é mesmo? E isso bastou para Noé. Deus falou com ele e isso bastou. Então não tinha. Então ele saiu evangelizando a todos que ele conhecia e a todos que ele não conhecia. E muitos falavam, você está louco? O que você está falando? Que é água do céu? Como assim? E daí vocês pensam, tá, mas como é que as plantas cresciam? Como é que eles bebiam água? Era tudo, saía da terra, né? O profeta fala nessa mensagem. E então ele fala, e muitos falam para Noé, não, mas você é louco, do que você está falando? Como assim? E muitas vezes, você faz alguma coisa e as pessoas que estão ao seu redor falam que você é louco, falam que você é doido. Muitos aqui já passaram por isso, amém? Então, você resolve, não, eu vou ficar mais perto da minha igreja, vou mudar de cidade, vou ficar distante da minha família. E as pessoas falam, mas como assim? Você vai abandonar teu pai e tua mãe que te criaram? Mas assim, mas não é Deus falando ali na boca delas, muitas vezes. Muitas vezes é o diabo. E o diabo é muito astuto. O diabo ele não vai ficar de longe assim, te oferecendo alguma coisa. Não, ele vai e bate na porta da sua casa. E daí eu imagino que o diabo vai e fala com Deus, Deus, posso ir primeiro? E Deus fala, pode ir, ele é um filho meu, ele não vai cair nessa tentação, amém? E é isso que você tem que fazer. Glória a Deus. Tá bom, meu filho. Espera um pouco. Ok. E resumindo, nós temos que ser perseverantes no que nós vamos fazer e não apenas fazer uma tentativa. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.